Financiamento de campanha não é um tema fácil em nenhum lugar do mundo. É sempre um tema sujeito a problemas, né, com quem controla os parlamentares além do voto. Tá, o que nós estamos vendo hoje no Brasil acontecendo essa semana? Os políticos queriam que para a eleição do ano que vem, eleição de 2020, o fundo eleitoral fosse da ordem de 3,8 bilhões. E o acordo é que ele acabe sendo da ordem de 2 bilhões. Uma pressão muito grande da sociedade, uma pressão muito grande da mídia, uma pressão muito grande dos jornalistas. Colegas meus, cientistas políticos, têm se manifestado contrariamente ao fundo eleitoral maior. A questão toda, de novo, a gente volta ao tema do financiamento de campanha. Todos nós gostaríamos, acho que a gente poderia imaginar o seguinte, uma campanha que não precisasse nem de financiamento, que todos se envolvessem voluntariamente na campanha e fizessem campanha só na base do voluntariado. O mundo real não é assim. Se nós tomarmos a eleição de 2016, em 2016 foram 496 mil candidatos, um pouco mais do que isso, quando nós somamos as candidaturas de prefeitos e de vereadores. 496 mil. Se nós dividirmos 3,8 bilhões por 496 mil candidatos, dá ali em torno de R$ 7.500 por candidato para fazer uma campanha. A campanha dura 45 dias. Então, em a maioria dos municípios brasileiros, talvez, né, municípios que você vai precisar se deslocar de automóvel, pagar uma conta de combustível, esses R$ 7.500, eles não conseguem financiar uma campanha eleitoral. Isso eu fiz uma divisão só para ilustrar. É claro que municípios maiores iriam a quantia bem maior e municípios menores poderia não ser agraciado com quantia alguma. A outra maneira de financiamento é financiamento individual, né? As pessoas vão lá e dão dinheiro para a campanha. A minha questão toda com financiamento de campanha, eu adoto aqui a minha visão, uma visão impopular, é uma visão minoritária, evidentemente minoritária. Eu acho que o financiamento tem que ser maior do que menor, né? Se eu tivesse que escolher entre 3,8 e 2 bilhões, eu diria que o valor teria que ser mais para o 3,8 do que para os 2 bilhões. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, os candidatos, eles sempre vão atrás de recursos, né? E evidentemente eles vão tentar escapar da lei, né? Fazer coisas ilegais sem serem pegos, eles vão tentar fazer isso. Dessa maneira, irá chegar nas campanhas eleitorais, eu não digo em todas, vão ter campanhas que vão dizer, não, eu não quero, né? Mas irá chegar nas campanhas eleitorais dinheiro de caixa 2, dinheiro vivo financiando a campanha eleitoral. E uma parte desse dinheiro virá do crime, tráfico de drogas, milícias. O Datafolha fez uma pesquisa agora no Rio e perguntou se as pessoas já tiveram que pagar alguma contribuição à milícia. Dá 10%, tem áreas do Rio de Janeiro 15%, é muita coisa para uma milícia. 15% da população pagando contribuição financeira para uma milícia. Isso ela sabendo, porque ela pode pagar sem saber. Preços mais elevados da distribuição de botijão de gás e de várias coisas que acontecem. Ela paga para a milícia, mas não está sabendo o que está pagando. Bom, voltando. Vamos supor que o peso da milícia numa campanha eleitoral ou do dinheiro ilegal do crime seja desse tamanho. Vamos supor que o peso da contribuição legal seja desse tamanho. Então o peso relativo será pequeno, né, dentro da contribuição legal, o peso relativo do crime. Agora vamos supor que você reduza a contribuição legal e ela fique desse tamanho, o peso relativo será maior. Tá? Então o meu tema basicamente é esse. Eu não estou em nenhum momento afirmando que maior recurso de campanha irá levar os políticos a não buscar dinheiro de caixa 2, dinheiro do crime. Não, eles podem continuar buscando e eventualmente vão até encontrar. A pressão será menor e esse recurso que eventualmente venha do crime, ele terá um peso menor dentro da campanha do que o recurso oficial. Isso significa que o parlamentar irá ser menos ligado ao crime, menos dependente do crime.
Então aí nós vamos, aí fechou esse capítulo, fecha a cortina, abre uma nova cortina. Nós vemos hoje no Rio de Janeiro, isso aparece porque a mídia dá maior publicidade, porque existe uma cultura local que vem de longa data, uma dificuldade de formalização do emprego, se a gente pegar as histórias da formação de Rio e de São Paulo, atraindo populações, grandes contingentes populacionais, as pessoas migrando para essas duas cidades, para essas duas regiões. São Paulo, na industrialização no início do século XX, capaz de absorver essa mão de obra, formalizando-a, e o Rio de Janeiro não. Então você tem algo formado no Rio que é em torno de uma cultura da informalidade, né? Uma mentalidade em torno daquilo ali, do malandro, o cara que vive de bico, ao passo que São Paulo não. Tudo foi mais enquadrado em função do desenvolvimento industrial pós o Vale do Paraíba. Bom, essa cultura local, essa cultura muito forte no estado do Rio de Janeiro, combinado com esse financiamento de campanha ou com a naturalização do não cumprimento de regras, né? A informalidade abre a porta para isso, e aí menos contribuição de campanha faz, e aí nós já vimos agora na mídia, né? Figuras ligadas ao crime no Tribunal de Contas do Estado, figuras ligadas ao crime na Assembleia Legislativa do Estado. O que nós hoje nos debatemos aí? A família Bolsonaro tem ligações ou não com a milícia? Rio das Pedras, né? Rio das Pedras não fica distante do condomínio, da residência de Bolsonaro no Rio de Janeiro, no condomínio que ele mora. A votação lá dos filhos dele em Rio das Pedras sempre foi uma votação expressiva. Tem ligação, não tem ligação. Então você tem menos recurso oficial, você tem menos acesso aos recursos partidários e você busca outro tipo de base eleitoral e a partir dali tem que representar esta base eleitoral. Você tem que representar aqueles que acabaram te apoiando na campanha eleitoral. Isso não vai ter jeito. Então, toda a dificuldade do financiamento tem a ver com isso. É horrível, né? O contribuinte gastar bilhões em campanhas eleitorais. Olha, é horrível. Agora, vivemos na democracia. Tem uma maneira fácil de não gastar nada. Não tem mais eleição. Fica sendo todo mundo nomeado. Eu estou caricaturando, evidentemente. No extremo oposto, não tem eleição, não se gasta com a democracia. Tendo democracia, nós temos que gastar com a democracia. Se alguém me perguntar qual é o ponto ideal de gasto com campanha eleitoral, não dá para dizer, essa é uma decisão social. A sociedade agora, entre 2 bilhões e 3,8 por meio de seus representantes, decidiu gastar menos do que mais. Vai decidir, essa semana será aprovado, gastar 2 bilhões. Isso significa que a porta está aberta. É interessante, Bolsonaro, evidentemente por conta do discurso moralista dele, ele defende os 2 bilhões, o presidente Bolsonaro. É provável que muitos de seus aliados no Rio de Janeiro tenham outras fontes de financiamento que não esse financiamento do Fundo Público Eleitoral. E aí pode até ser, nesse caso, está se enquadrando financiamento de milícias ou de crime, enfim, de caixa 2 realmente. Tá? Então, eu acho que é só colocar esse dilema, né? Não tem uma resposta, não vim aqui trazer uma resposta, eu vim aqui chamar a atenção para o fato de que a redução dos recursos de campanha, dos recursos oficiais de campanha, propiciam o maior peso relativo do financiamento de caixa 2 e, portanto, do financiamento do crime nas campanhas eleitorais. Então vão propiciar uma maior ligação dos representantes eleitos, assim financiados. É claro que eles podem acabar não sendo eleitos, mas aqueles que que tenham sido financiados assim, eles vão estar mais conectados com seus representados que lhes financiaram. Tá? Então é o dilema, não é fácil, a democracia custa, a democracia tem preço, quer dizer, nós temos que pagar uma justiça eleitoral, temos que organizar a eleição, tem os custos diretos de organização de eleição, de sustentar uma burocracia de justiça eleitoral, então a democracia custa. A gente não consegue ter coisas que nós queremos sem pagar por elas, nós temos que pagar pela democracia. E o financiamento de campanha custa também. Nós estamos, a cada ano que passa, a campanha vem sendo reduzida no seu tempo, vem sendo reduzida em diversos aspectos. E o gasto de campanha talvez venha sendo reduzido. De qualquer modo, o sistema andou ficando mais competitivo, a competição entre os partidos ficou mais acirrada.
e isso fez com que acontecesse um aumento muito grande nos gastos de campanha. Em vários lugares do mundo em que a competição se tornou mais acirrada, a pressão por financiamento de campanha, pelo encarecimento da campanha, foi muito grande. Nos Estados Unidos, isso aconteceu. Quando a campanha era menos renhida, era menos disputada entre republicanos e democratas, o gasto de campanha, tudo era mais barato, depois foi ficando mais caro. Tá? Então, nós estamos hoje nessa situação. Entendo você, que é contra o aumento do fundo eleitoral, entendo meus colegas da ciência política contra o aumento do fundo eleitoral. Agora aquilo, o cobertor é curto. Diminuiu o fundo eleitoral, o peso relativo de outro recurso vai aumentar. Aumentou o fundo eleitoral, pagamos mais do nosso bolso, nosso contribuinte, o peso relativo do caixa 2 e de dinheiro que venha do crime diminui. Então nós optamos por isso. É só para a gente ter clareza da causa e consequência de nossas decisões e de nossa pressão sobre o sistema político. O sistema político está respondendo à pressão social. A sociedade não quer, talvez colocando uma pesquisa e você comparando, você gostaria que os políticos aprovassem um fundo eleitoral de 2 bilhões ou de 3,8? De 2 bilhões. Os políticos vão aprovar isso. Então eles estão representando a sociedade. As consequências disso podem ser nefastas no curto e no médio prazo. Repito, em alguns lugares do Brasil, mais notadamente do Rio de Janeiro, que aparece mais na mídia, muitas figuras ligadas ao crime, portanto financiadas por criminosos, financiadas por milicianos, traficantes, vêm entrando dentro do poder executivo, do poder legislativo e, portanto, há essa ligação. Quando a gente diz, olha, o crime organizado está ou não dentro do governo, ele vai entrando por conta dessas brechas que vão sendo abertas pelo sistema. Quer dizer, o financiamento é só é uma brecha importante, mas ela vem sendo aberta. Então, ao aprovar um fundo eleitoral menor, estamos, de fato, contribuindo para isso.